Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos! Fica firme, yes! Fica firme aí, hein? Vamos continuando o nosso estudo, e gostaria de começar essa reflexão desse vídeo de hoje com uma frase cujo autor é o São Tomás Moro, um dos muitos santos que a igreja tem, venera, que tiveram uma participação ativa e efetiva, fizeram a diferença na vida política. O homem não pode separar-se de Deus, nem a política da moral. Não há essa desvinculação. Pelo contrário, devem andar juntas, a política e a moral. Que moral? Moral cristã. Moral cristã e católica. E nós, cristãos católicos, somos responsáveis por essa dualidade, esse caminhar de mãos dadas da política e da moral cristã. Por meio do cumprimento dos comuns deveres civis, guiados pela consciência cristã e em conformidade com os valores com ela congruentes, os fiéis leigos desempenham também a função que lhe é própria de animar cristamente a ordem temporal. Animar cristamente significa dar um ânimo cristão. E o que significa na ordem temporal? Nos dias de hoje, no nosso cotidiano, agora, nos tempos atuais, na nossa história agora, na nossa história da humanidade que vivenciamos agora. É nesse tempo, diria, é o tempo oportuno de fazermos a diferença. No respeito da natureza e da legítima autonomia da mesma, e cooperando com os outros cidadãos, cristãos e não cristãos. O bem comum é comum a todos, sem exceção. A questão é, do nosso ponto de vista, né, com relação ao nosso posicionamento, nosso comportamento, né, como diz o documento, o comportamento e a participação, é que devemos fazer com que todos tenham tudo de bom. Que todos tenham uma vida digna. Que todos tenham os seus direitos e deveres na sua plenitude. Na oportunidade de gozar direitos e deveres na plenitude. Segundo a sua competência específica e sobre a própria responsabilidade. O que você faz, meu irmão? O que você faz da sua vida? Você trabalha, você tem a sua profissão? Você faz parte ativamente da sua comunidade? Você é batizado, crismado? Você é cristão? E sendo cristão, o que você tem feito, meu irmão, na política para que isso possa mudar? Para que essa loucura que a gente vive hoje, essa loucura ateia, essa loucura que tirou Deus da política e favoreceu a entrada do absoluto, do humanismo, né? Do homem absoluto, o homem como centro. E daí vivenciamos as consequências disso, né? A corrupção, essa podridão, através da corrupção, essa miséria que tantos irmãos e irmãs estão sujeitos hoje, em particular em nosso país. Podemos mudar isso, devemos mudar. Então, assumindo a sua condição de ser cristão, também favorece agora o cumprimento do seu dever. Se você se comportava de uma maneira ou participava de uma maneira até o dia de hoje, em que você não fez diferença alguma na política, então está na hora de você rever, meu irmão e minha irmã. Rever a sua participação e o seu comportamento na política. Participar de uma maneira mais ativa.
se comportar de maneira mais digna, que condiz com aquilo, com a fé que você professa. Não é triste vermos notícias como essa da França, em que aprovou o aborto até o 9º mês de gestação? E aí você vai nas redes sociais, você vê amigos, queridos, católicos, cristãos, comemorando esse fato. É uma loucura. É uma loucura nos colocada através desse relativismo cultural e religioso. Esse relativismo abominável, que nos tira a verdade absoluta, nos tira Deus, inclusive na maneira de pensar e de agir, e coloca-se para nós verdades meramente humanas, verdades que, no lugar de Deus, para nós significam a plenitude. Olha que loucura isso. Até o ponto de, pelas diferenças políticas, ideológicas, contemplarmos como bom o aborto até o 9º mês de gestação. Caríssimo, não nos deixemos levar por esse relativismo religioso, cultural, político. Vamos lutar contra isso, para que o caminho, a verdade e a vida, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, esteja no centro das ações políticas desse nosso país. Que por intercessão da sempre Virgem Maria, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico e misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fica firme! Até a próxima, caríssimo.